Olá pessoal, continuaremos com o nosso estudo de cálculo diferencial integral e continuaremos com os exercícios da seção 1.2. O exercício 2 ele pede para estudar o sinal de cada expressão. Nós temos aqui a expressão do item A. Então estudar o sinal dessa expressão significa saber quando é que ela pode ser positiva, negativa ou nula para quais valores de x. Para resolver tal situação, faremos o seguinte. Você faz a expressão maior do que zero, você faz a expressão igual a zero e você faz a expressão menor do que zero. A expressão ela será maior do que zero quando você pega esse menos 1 aqui, passa para o segundo membro somando, 3x maior do que 1. 3x menos 1 maior do que 0, eu pego 1 e passo somando. Está negativo, vai positivo. Aí agora eu tenho 3x, eu pego o x e passo dividindo. Então eu tenho um x é maior do que 1 sobre 3. Então, a expressão ela será maior do que 0 quando x for maior do que 1/3. A expressão 3x menos 1 será igual a 0 se somente se 3x seja igual a 1. O 1 que estava com sinal de menos foi com o sinal de mais. E isso acontece se somente se x for igual a 1/3. Então a expressão será igual a 0 quando x for igual a 1/3. A expressão será menor do que 0 quando você pega 1 novamente, passa somando, 3x menor do que 1, se somente se x for menor do que 1/3. Então nós temos aqui os valores de x para que a expressão mude sinal. Veja só, nas três situações nós temos que o ponto referencial é o ponto 1/3. Então colocaremos aqui o ponto 0. Vamos supor que 1/3, 0,333, uma dízima periódica, seja mais ou menos aqui, 1/3. Então, mais ou menos aqui seria o 1 e o 2. Menos 1 e assim por diante. Então, o que é que ele diz? Ele diz que a expressão será positiva quando x for maior do que 1/3. Essa reta aqui, ela é a reta que eu quero representar a expressão. Então a expressão será maior do que 0 quando x for maior do que 1/3. Então x maior do que 1/3, a expressão será positiva. Então eu vou colocar o sinal da expressão. A expressão ela é positiva à direita de 1/3. Ok? Esse é o sinal da expressão. A expressão ela é positiva à direita de 1/3. Quando x for maior do que 1/3, então a expressão será positiva. Aí ele diz que a expressão ela é 0, pela segunda situação aqui, a expressão ela é 0 quando x for igual a 1/3. Então aqui será o 0. E agora aqui, nessa terceira situação, a expressão ela será negativa quando x for menor do que 1/3. Então em x menor do que 1/3 eu coloco o sinal da expressão como sendo o sinal negativo. Então essa aqui é a reta que representa a expressão. A expressão x, a expressão 3x menos 1, representada nessa reta. Ok? Então esse é o estudo de sinal. Então 3x menos 1 será o quê? Vou fazer dessa forma aqui. Será maior do que 0 quando maior do que 0 aonde? Nesse intervalo aqui, maior do que 1/3. Quando x for maior do que 1/3. Ela será igual a 0 quando x for igual a 1/3.
e ela será menor do que zero quando x for menor do que 1/3. Ok? Então esse é o estudo de sinal da expressão maior do que zero, igual e menor do que zero. Ok? Vamos ver o item B? O item B é 3 menos x. Então novamente faremos 3 menos x maior do que zero, 3 menos x igual a zero e 3 menos x menor do que zero. Ora, 3 menos x maior do que zero, isso acontece quando 3 é maior do que x, ou posso dizer que x é menor do que 3. Esse ou aqui tá melhor colocar assim. Pronto. Aí 3 menos x é igual a zero quando, se somente se 3 é igual a x, né? Que isso acontece quando x é o 3. E 3 menos x é menor do que zero quando 3 é menor do que x. Ou melhor, x é maior do que 3, né? X é maior do que 3. Colocando sempre a variável à esquerda, fica mais bem organizada. A ideia é essa, né? Poderia ter deixado isso aqui. Ok? Então eu vou ter essas situações. Para representar na reta, teremos o ponto referencial que é o 3. Então eu vou colocar aqui 0, 1, 2, 3. Ficou 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Aqui seria o menos 1. Pronto. Agora faremos o sinal. A expressão ela é positiva quando x for menor do que 3. Menor do que 3. Aqui, ó. Positiva. A expressão é positiva quando x for menor do que 3. Então vamos captar aqui o 3, que é o ponto referencial. Então ela é positiva aqui, ó. À esquerda do 3. Os valores à esquerda de 3 não são os valores menor do que 3. Então, à esquerda do 3. Então, essa expressão será nula, será zero, quando o x for zero. Quando o x for 3, quer dizer, quando x for 3. Então, zero fica exatamente no 3. E a expressão ela será negativa quando o x for maior do que 3. Negativa quando for maior do que 3. Olha só. Por causa do sinal, ficou negativa à direita. Então, nós teremos essa situação para a expressão 3 menos x, né? 3 menos x será maior do que zero quando x for menor do que 3. Né? Menor do que 3. Será igual a zero quando x for igual a 3. E será menor do que zero quando x for maior do que 3. Então, essa é as situações para a expressão 3 menos x. Ok? Agora temos aqui o item C, 2 menos 3x. Vamos estudar o sinal da expressão. Faremos 2 menos 3x maior do que zero, 2 menos 3x igual a zero e 2 menos 3x menor do que zero. 2 menos 3x maior do que zero, você isola, passa o menos 3x para o segundo membro da desigualdade, fica 2 maior do que 3x. Eu tenho esse 3 multiplicando, ele passa dividindo, então eu vou ter 2 sobre 3 maior do que x, ou melhor, x é menor do que 2 sobre 3. Da mesma forma se faz esse do meio. Intuitivamente você vai obter que essa expressão será igual a zero quando x for igual a 2 sobre 3, porque a conta é a mesma, muda apenas a desigualdade. Essa de baixo você faz se somente se o x será maior do que 2 sobre 3. A ideia intuitiva é a mesma.
Então eu vou ter esses intervalos da expressão, para o sinal da expressão. Então faremos aqui o ponto de referência é o 2 sobre 3. Faremos aqui o ponto 0. 2 sobre 3 é um número menor do que 1, né? Então supor que é 1, que é 2, que é menos 1. Então 2 sobre 3 vai ser mais ou menos aqui. E faremos agora o sinal da expressão em torno do ponto 2 sobre 3, que é o ponto referencial, né? Quando a expressão ela for maior do que 0, vai ser no intervalo em que é menor do que 2 sobre 3, né? Todos os x menor do que 2 sobre 3. Então vai ser aqui, ó, à esquerda de 2 sobre 3, a expressão ela é negativa, né? Negativa. No ponto 2 sobre 3, eu tenho que a expressão ela é 0. E à direita do ponto 2 sobre 3, eu tenho que a expressão ela é menor do que 0. Positivo, né? À esquerda do ponto 2 sobre 3 é positivo. Coloquei negativa, positivo. Só corrigindo aqui, ó. À esquerda do ponto 2 sobre 3, a expressão ela é positiva, maior do que 0. Maior do que 0. Pronto, está corrigido. E à direita do ponto 2 sobre 3, x maior do que 2 sobre 3, a expressão ela é negativa. Pronto, tinha trocado. Positiva e agora negativa. Ok? Então esses são o sinal da expressão. Ela é 0 em 2 sobre 3, menor do que 2 sobre 3 é positivo, maior do que 2 sobre 3 é negativa. Então nós teremos essa situação aqui, ó, 2 menos 3x será positivo, maior do que 0, quando x for menor que 2 sobre 3. Será igual a 0 quando x for igual a 2 sobre 3. E será menor do que 0 quando x for maior que 2 sobre 3. Fechou? Pronto, temos essas três. Temos o sinal da expressão 2 menos 3x. Ok? Teremos agora a expressão do item D, 5x mais 1. Novamente faremos as três situações, né? 5x mais 1, 5x mais 1, 5x mais 1. A expressão maior do que 0, a expressão igual a 0 e a expressão menor do que 0. Farei a conta para esse primeiro caso e as demais são intuitivas porque são análogas. Então eu tenho 5x mais 1 maior do que 0. Eu tenho esse 1 que está positivo, ele vai negativo. Eu quero isolar o x. Então fica 5x maior do que menos 1. Isso acontece quando eu pego esse 5, que ele está multiplicando o x, e eu passo dividindo. Fica x maior do que menos 1 sobre 5. Pronto. Feita essa conta, as demais são intuitivas, da seguinte forma. 5x mais 1 é igual a 0 quando x for igual a menos 1 sobre 5. E 5x mais 1 será menor do que 0 quando x for menor do que menos 1 sobre 5. Então a representação do jogo de sinal ficará assim. Jogo de sinal não. A representação do sinal da expressão ficará assim, ó. O ponto que referente ao ponto menos 1 sobre 5. Então colocaremos aqui, vamos supor 0. E vamos supor que menos 1 sobre 5 seja um ponto aqui. Menos 1 sobre 5 é você dividir 5, 1, dividir 1 em 5 partes iguais. No caso, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui seria o menos 1. Né? 5 partes dessa daqui. Aqui seria menos 2 sobre 5, menos 3 e menos 4 sobre 5. Pronto, tem um menos 1 sobre 5 indicado, né? E aqui à direita será o... Por aqui será o 1. Pronto.
Então, quando x for maior do que menos 1 sobre 5, ou seja, a direita de menos 1 sobre 5, a expressão ela é positiva. A expressão é positiva quando for à direita. Então, é positivo aqui, ó. Quando o x ele for igual a menos 1 sobre 5, então a expressão ela é negativa. Então, a expressão é negativa aqui, ó, 0. E quando o x ele for menor do que menos 1 sobre 5, a expressão ela é negativa. Né? Negativa. Então, para x menor do que menos 1 sobre 5, eu tenho que a expressão ela é negativa aqui, à esquerda. Ok? Então, eu tenho o sinal da expressão em toda a reta. Dessa forma, nós vamos ter que 5x mais 1 é maior do que 0 quando? Quando x for maior do que menos 1 sobre 5. Será igual a 0 quando x for igual a menos 1 sobre 5. E será menor do que 0 quando x for menor do que menos 1 sobre 5. Ok? Então, ok. Na próxima aula a gente continua com os exercícios. Esse foi o D. A gente continua com os próximos. Ok? Até lá.